Bom dia, Juliana. Bom dia, professor. Você está me ouvindo bem? Tô sim, tá ótimo. Conseguiu fazer a atividade? Eu mandei pro e-mail, professor. Não sei se tá certo. Acho que foi até a primeira a enviar. Foi. Eu mandei pro seu e-mail. Eu não entendi direito como era para fazer, mas eu mandei lá. Não, mas era justamente isso, sobre o ato de sonhar, como encontrar em nós os desejos mais profundos e buscar em nós os ideais mais nobres para a realização na vida. Entendi. Do ato de sonhar enquanto anseio nosso, né, para a nossa existência. É isso. Vou mandar aqui no grupo que você já tá aqui. Tá certo. Alô, bom dia. Bom dia, José Wilson. Tudo bem? Está me ouvindo, José Wilson? Alô? Wilson? Está ouvindo? Emily, está ouvindo? Perfeito. O Wilson está me ouvindo? José Wilson? Perfeito. Bem-vindo. Janaína, está me ouvindo? Sim, professor. Tudo bem. Bem-vindo. Camila, está ouvindo? Oi, professor, eu tô escutando, sim. Tá certo. Bem-vindo. Vamos, já que já deu 11 horas, nós já podemos ir conversando devagarinho sobre a atividade, né? Emily, você fez, hein? A sua atividade do sonhar? Professor, é para enviar até hoje, não é? Não, você pode enviar, eu dou mais um prazo para enviar. Sem problema. Vocês leram aquele artigo do professor da USP sobre o papel do cirurgião dentista, do odontólogo? Eu fiz também, eu tô até com vergonha. Foi? Era um trabalho, não dá de fazer, aí eu acho que foi só eu que fiz, porque ele tá falando, você fez, né? Eu acho que eu lembro. Quem é que está falando?
Alguém leu aquele artigo da USP, aquelas páginas, sobre a importância social do cirurgião dentista? Alguém leu? Entrou mais alguém. Thaísa, está ouvindo? Está me ouvindo? Thaísa Ramos? Thaísa, está ouvindo? Tô, professor. Ah, tá bom. Perfeito. Professor, o texto não era sobre Durkheim? Não, o texto do Durkheim era de hoje, Camila. Você está falando... Pois é, eu porque enviei... mandaram no grupo dizendo que o que era para ler não era aquele primeiro que o senhor mandou, e sim o outro que o senhor tinha enviado. Ah, sim, isso aí já é da aula de, isso é da aula de hoje. Eu estou falando da aula passada. Um Pois texto é, da aula falaram que era passada. esse que era para... Ah, Não, é esse e o outro, mas não tem problema não. Eu enviei um na aula passada que eu pedi que vocês lessem. Era um artigo do professor da USP falando sobre o papel social do cirurgião dentista, né? As questões legais. Mas isso não é... Vocês podem lá consultar no e-mail da turma, que vocês irão encontrar. Bom? Era apenas a página 2, 3 e 4, que era o Documentação e Odontologia e sua importância jurídica, um texto do professor Marci da Silva, sobre a responsabilidade social. Aí ele citava o exemplo de um cirurgião dentista. Mas tem esse texto que eu mandei para vocês podem ler depois. Não sei se alguém leu, dos que estão aqui. Pedro, está me ouvindo? Pedro Ellison? Pedro, está me ouvindo? Sim. Tá, bem-vindo, Pedro. Sim. Eu sempre pergunto, porque para facilitar a nossa comunicação, né? Essas coisas virtuais, às vezes, quando travam, a gente não sabe, às vezes, que o outro não está nos ouvindo. É por isso que eu sempre pergunto. Jéssica, está me ouvindo? Jéssica Terra, está me ouvindo? Tô sim, tô ouvindo, professor. Ah, perfeito. Então, a gente espera mais um minutinho, nós iniciamos a nossa aula, tá bom? Deve entrar ainda mais algumas pessoas. Tá, vou perguntar de novo. Alguém leu aquele artigo do professor da USP sobre o papel social, a responsabilidade social do cirurgião dentista? Alguém leu? Não? Tá, vocês têm mais uma semana para ler, tá bom? Esses textos que eu vou enviando, e eu sempre comunico a Débora o que é para ler, né? Quando vocês tiverem tempo, leiam, é importante, para a gente ir aprofundando cada vez mais as temáticas, tá bom? Então, vamos começar, tá bom? Hoje, nós vamos estudar um autor chamado Émile Durkheim. Inclusive, eu enviei para vocês um livro inteiro, mas vocês vão ler só o primeiro capítulo. Vocês viram o livro? Enviei o livro, Os Métodos da Regra Sociológica, e enviei também um artigo, ainda hoje pela manhã, para vocês, em que se fala sobre o pensamento sociológico de Émile Durkheim. Para que eu envio? Para que vocês leiam, bom? O primeiro capítulo do livro é curtinho, não é longo, que fala sobre fato social. E o artigo também não é longo, tem umas 6 ou 8 páginas. Vocês podem ler durante a semana para complementar a aula, entenderam? Então, esses textos que eu vou enviando, sempre que possível, estou aqui com o tempo, eu vou ler esse texto. Isso não dá uma hora a leitura desses textos, porque não são longos, bom? Então, vamos iniciar a nossa aula.
Sobre o texto do ato de sonhar, vocês podem me enviar. Alguém tem dúvida ainda do que é para ser feito? Sobre o texto que eu pedi na aula passada? Alguém tem dúvida? Se alguém tiver dúvida, pode me perguntar que eu explico. Não? Então, tá certo. Então, me envia o texto. Então, nós vamos começar a nossa aula com Emily Durkheim. Vocês estão visualizando na tela aí? Hein? Vocês estão visualizando o texto? Sim. Tá. Então, o Emily Durkheim é este teórico que viveu entre o século XIX e o século XX. Bom? Alguém já ouviu falar em Emily Durkheim? Alguém da nossa turma? Alguém já ouviu falar em Emily Durkheim? Sim, professor. Já Sim. ouviram falar, né? Então, Emily Durkheim, ele foi muito importante para a história do pensamento universal. Para todas as pessoas em todas as universidades que querem estudar a sociologia como ciência e a sociologia com qualquer ramo da ciência, a sociologia da arte, a sociologia política, a sociologia da saúde, que é o nosso caso, eles devem conhecer, o aluno deve conhecer e estudar o Emily Durkheim. Porque Emily Durkheim é considerado assim um dos pais da sociologia. E o que de novo Emily Durkheim trouxe para o pensamento sociológico? Ele continuou sendo discípulo de Comte, que foi o autor que nós vimos na aula passada, mas ele trouxe uma novidade para o pensamento. Um teórico, ele sempre traz uma novidade para o pensamento. Nunca ele não contribui. E um dos principais conceitos para o pensamento sociológico de Emily Durkheim, esse conceito aqui de fato social. Fato social. Bom? Outro conceito que eu vou explicar para vocês no decorrer da aula: consciência coletiva, solidariedade mecânica, coerção social, solidariedade orgânica, anomia. Isso são todos conceitos que nós iremos estudar no pensamento de Emily Durkheim. Emily Durkheim, ele tinha uma compreensão de que a sociedade era como um organismo vivo. Então, nesse ponto aqui, ele tem uma ligação com as ciências da saúde. Ele entendia a sociedade como um corpo. Isso é um fato muito interessante. Ele entendia a sociedade como um corpo. Certo? Um corpo. E esse corpo que Emily Durkheim mostrava, ele tinha funções. Ele tinha funções. Que funções eram essas? Cada parte do corpo tem uma função. Por exemplo, a boca e todo o tecido, e vamos colocar a boca como um órgão, né? Cada parte da boca tem uma função, um exemplo.
Assim a sociedade. A sociedade é funcional. E tudo depende do bom funcionamento das partes. Isso é um dado muito interessante para o pensamento de Durkheim. A sociedade é semelhante ao corpo. Bom? A sociedade é semelhante ao corpo. As partes e as funções. Isso aqui, a sociedade é como um corpo e as partes do corpo têm suas funções, assim como a sociedade. E um conceito muito importante é a relação indivíduo e sociedade. Isso aqui é muito importante para o pensamento de Durkheim. Sociedade, corpo, partes e funções, indivíduo e sociedade. E o que é que esse pensamento de Durkheim traz assim de bastante interessante? Primeiro que existe um fato social, que é um dos conceitos dele, e esse fato social, para ser entendido, para ser explicado, ele precisa de regras para ser entendido. Precisa de regras. E essas regras e esses métodos, eu tive uma impressão ainda agora que sumiu um pouco. Vocês estavam acompanhando a imagem? Alô? Vocês estão acompanhando? Alô? Sim, professor. É porque apareceu uma pequena interrupção aqui, aí eu disse, será que eles estavam acompanhando quando eu falei de fato social e das regras, do método? Tá, eu vi aqui. Ah, tá. Então vamos voltar aqui. Durkheim, ele valorizava sempre a sociedade em detrimento do indivíduo. Para ele, o mais importante era a sociedade. O indivíduo não era tão importante para Durkheim. Por quê? Porque o fato social, isso aqui, o fato social, ele é o que determina a sociedade. Por exemplo, ninguém escolhe que tipo de sociedade vai viver. Ninguém escolhe. Ninguém escolheu a língua que ia falar quando nasceu, não é? Ninguém escolheu, eu vou nascer no Brasil e eu vou escolher falar mandarim. Não. Quando nascemos, já existia um conjunto de leis e regras que iam reger essa sociedade brasileira. Por exemplo, a língua portuguesa. Se alguém começasse a falar mandarim por aqui, ia dar um problema na comunicação.
E esse fato social, ele é tão poderoso que ninguém escolhe e nos é imposto de certa forma. O fato social, ele nos é imposto. O fato social, as regras de vida social, ninguém escolhe. Tá bom? Então, eu gostaria que alguém lesse esse quadro aqui, essa caixa. Fato social, por favor, alguém lê. Calma. Fato social é toda maneira de fazer, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coação exterior ou ainda que é geral no conjunto de cada sociedade, tendo ao mesmo tempo existência própria, independente de suas manifestações individuais. Olha só que coisa triste, né? É um fato social. É algo que existe para o indivíduo, é um conjunto de coisas que é dado ao indivíduo que não depende dele. Olha, independente, vocês estão? Esse conceito aqui, ó, é bastante interessante. É independente da vontade do indivíduo. Isso é um fato social. As religiões, as instituições políticas, as universidades. Um exemplo, ninguém escolhe o currículo que vai estudar, geralmente, né, para cursar odontologia. Um exemplo. É um exemplo de fato social. É imposto ao indivíduo. E isso na análise de Durkheim, né? Ele entende assim. Isso é o primeiro ponto para entender o pensamento de Durkheim. Um fato social é algo que não depende de mim. As regras familiares não dependem da gente. A gente nasce naquela casa e aquela casa já nasce com certas regras. Uma religião que vocês fazem parte. Ninguém chega lá determinando, olha, a gente vai acreditar nisso, nisso. Não. Quando você chega em determinada religião, aquela religião já tem um conjunto de regras. Você aceita ou não. Bom? Outra pessoa para ler aqui essa outra caixa, por favor. Fato social. Pode então ler de você mesma, Camila. Fato social. Fato social consiste em maneiras coletivas de pensar, sentir e agir, exteriores ao indivíduo e dotadas de um poder de coerção em virtude do qual se lhe impõe. Sim. Isso aqui é bastante interessante, esse conceito de coerção. Esse conceito de coerção é bastante curioso para o entendimento do pensamento sociológico de Emile Durkheim. Por que é interessante estudar esse conceito? Porque coerção é aquilo que é imposto pela força. Pela força. Ele é imposto mesmo. Ele não pede opinião, nem depende da gente. Essa imposição que faz o fato social. E, ao mesmo tempo, essa coação, né,
Por exemplo, você não cursou a disciplina, você é coagido a cursar, pois senão existirá como resposta uma consequência. A consequência de qualquer não realização na sociedade, segundo Emile Durkheim, é a pena. Você vai pagar. Ou seja, você, por exemplo, não se forma. Não, mas você não cursou. Né? Então, e não vai depender de você esse aspecto do fato social. Agora, o fato social tem 3 características, vocês podem anotar aí no caderno de vocês, que isso é muito importante. A generalidade, a exterioridade e a coercitividade. Por que o fato social tem esse aspecto de generalidade? Por ser coletivo e estar presente em toda a sociedade. Bom? Todos aceitam, do ponto de vista institucional, que deve ser assim. Por exemplo, existe uma lei que toda criança deve frequentar a escola. Eu vou colocar isso em nível mundial, porque no Brasil, às vezes, essa lei, nem isso é respeitado. Uma outra regra que tem esse aspecto de generalidade. Por exemplo, tem países que as leis estão profundamente ligadas à religião, por exemplo, países de política muçulmana. As leis, para todos, têm aquela característica. O fato social é sempre algo que é para todos. Então, gera sempre um conflito entre o coletivo, aquilo que todos fazem, aquilo que a sociedade determina que seja o indivíduo. Nessa luta, segundo Emile Durkheim, quem vence quase sempre, adivinha quem? A sociedade, pela força da sociedade. Um outro aspecto do fato social é a exterioridade, ou seja, se apresenta fora do indivíduo. A sociedade é o que está aí, fora da gente, e a gente não tem controle sobre ela. Né? Não tem controle. Você vai subir no ônibus hoje, se pede o uso, por exemplo, das máscaras. Não é assim? É independente de você. Se você não quiser entrar, talvez o motorista diga, não, você não vai subir, porque você está sem máscara. E isso não depende de você. É algo exterior a você. E uma outra característica é a coercitividade. O que é isso? É uma força que exerce sobre o indivíduo, obrigando. É tão forte e impositiva que obriga o indivíduo a pensar e a sentir e a agir daquela forma. Então, as culturas, geralmente, existem esses aspectos aqui, uma forma própria de pensar, sentir e agir. Qualquer pessoa que sai dessa lógica, ela é tida como um estranho, ou então ela vai pagar por não respeitar essa forma de pensar, sentir e agir. Até aqui alguma pergunta? Até aqui alguma pergunta? Sobre essas 3 aspectos do fato social. O Durkheim, ele, enquanto teórico, não que ele acreditasse nisso, que nós deveríamos viver dessa forma, de forma coercitiva. Porque, no fundo, isso cria um grande conflito no indivíduo. Todos nós, aqui, temos saudade da infância. Alguém aqui tem saudade da infância? Hein? Por que as pessoas têm saudade da infância? Uma pergunta que eu faço para todos vocês.
Vamos lá. Estão me ouvindo? Quem aqui tem saudade da infância? É um exemplo para a gente entender melhor o nosso diálogo. Quem aqui de vocês tem saudade da infância? Ninguém tem saudade da infância? Eu vou começar a perguntar. Thaísa, você tem saudade da infância? Um pouco. Um pouco só? Não tem muito. Quem tem muita saudade da infância aqui? Alguém que queira falar? Para a gente entender melhor do Caio. Quem aqui tem muita saudade da infância? Pedro, você tem saudade da infância? Camila, você tem saudade da infância? Sim. Tá me ouvindo? Por que você tem saudade da infância? Essa é a parte mais interessante, o porquê. Por que você tem saudade da infância? Ah, professor, que quando a gente é pequena, a gente não tem tanta responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra. Responsabilidade, você sabe a origem dessa palavra, responsabilidade, Camila? Sabe? Se a gente fosse analisar do ponto de vista gramatical, semântico, responsabilidade deriva de uma outra palavra. Você sabe qual é? Responsabilidade? De resposta. Não, Resposta. professor. Responsabilidade vem de resposta. A gente tem uma resposta a quem? Quem é que te cobra, Camila? Trocando em miúdos. Quem é que cobra, Camila? Olha, Camila, você já está ficando... Você já é mulher, Camila. Você precisa, Camila. Você é sempre uma cobrança. Quem é que nos cobra? A sociedade. Você nunca foi cobrada pela sociedade, Camila? Já. Você já foi cobrada na sua casa? Hein, Camila? Já. Oi, professor. Todo mundo. Vai arrumar um pouco. Você já foi cobrada na sua casa, na sua família? Olha, Camila, tal coisa, você tem que fazer tal coisa, você precisa fazer tal coisa, não é assim? Vai arrumar um emprego, vai fazer não sei o quê. Você deve se comportar assim, isso não está certo. Ou seja, a sociedade nos cobra uma profissão, não é assim? Olha, isso é tão cruel, essa força que a sociedade tem sobre a gente, que a sociedade nos diz assim, você tem que ser alguém na vida. Vocês já escutaram essa expressão? Já. Quem é que nos cobra ser alguém? A sociedade. Ah, fulana vai casar com ciclano, mas ele não é ninguém, que nenhum, não é nada. Ele não é um ser humano, ele só é na medida que ele tiver alguma função o quê? Social. Fulano é tal coisa, ele não é uma pessoa primeiro. A sociedade cobra a função social dele. Ele é médico, ele é dentista, ele é advogado, ele é político, ele é empresário. Ele é alguém. Então, para a sociedade, não basta nascer. Isso numa análise de Durkheim, né? A sociedade te cobra. É por isso que a gente tem saudade da infância. Né? A gente não tem o quê? Responsabilidade. Ou seja, nós não somos tão cobrados. A sociedade não cobra do menino de 5 anos. Tu tem que arrumar um emprego. Tu tens que entrar na universidade. Tu precisa ser alguém. Não. A gente brinca, come, corre. Eu digo uma infância sadia, uma infância normal. Por que eu lembrei, eu quis lembrar vocês da infância? Por conta da coercitividade da sociedade. O indivíduo, muitas vezes, ele é anulado. Não interessa o indivíduo para a sociedade. Ele é apenas um que tem que cumprir o seu papel nesse mecanismo vivo que é a sociedade. É por isso também que muitas pessoas adoecem, as doenças sociais. Durkheim fez uma grande pesquisa sobre o suicídio. Ele fez uma análise sociológica sobre o suicídio. E ele, nessa sua pesquisa, né, ele via
que era sempre o conflito do indivíduo com a sociedade. A sociedade querendo impor e o indivíduo não querendo aceitar o conflito. Todo mundo aqui já passou por conflito social. Vocês podem dizer que não, mas passamos, todos nós passamos por conflitos sociais. Então, essas três características aqui, generalidade, que é para todos, exterioridade, que não depende de mim, coercitividade, que é uma força que exerce sobre o indivíduo, tudo isso são conceitos trazidos para nós por Émile Durkheim. Existe um outro conceito muito importante no pensamento de Émile Durkheim, que é esse aqui, de consciência coletiva. Consciência coletiva. Bom? E o que é essa consciência coletiva? Vamos lá. Alguém, por favor, do grupo que poderia ler essa caixa aqui para mim? Vamos lá. Alguém lê. A consciência coletiva é objetiva, não vem de uma só pessoa. É exterior, é o que a sociedade pensa, age de uma forma coercitiva. Sim. É de um certo modo. É, de certo modo, a moral vigente da sociedade. A consciência coletiva manifesta-se nos sistemas jurídicos, nos códigos legais, na arte, na religião, nas crenças, nos modos de sentir, nas ações humanas. Existe difundida na sociedade e é interiorizada pelos indivíduos. Para Durkheim, a sociedade é mais do que a soma dos indivíduos e o todo, a sociedade. Prevalece sobre as partes, que são os indivíduos. Então, consciência coletiva é tudo isso que me envolve. Bom? Tudo que me envolve a moral. O que é moral? São um conjunto de regras que tem numa sociedade. Por exemplo, vou citar um exemplo para você. Qual foi a parte mais dolorosa nessa pandemia para muitas famílias? Vamos lá, vamos ver as partes dolorosas que as pessoas sentiram muito nessa pandemia. A gente vai chegar em uma que foi bastante interessante do ponto de vista para a gente analisar, não que seja interessante, é interessante para o estudo. Existe um fato que aconteceu agora na pandemia que marcou a muitas famílias, a muitas pessoas. Vamos lá, vamos tentar descobrir. Tem a ver com consciência coletiva. Com consciência coletiva. Alguém arriscaria? Quem teve que ficar longe dos seus familiares? Longe dos familiares. Quase. Tá esquentando. Tá no rumo. É uma outra coisa que as pessoas sentiram muito, muito. Foi uma das partes mais tristes da pandemia. Tem a ver com consciência coletiva, que é comum a todos, só que não deu para fazer. As pessoas ficaram tristes por não fazer. Não podia se fazer. Estou dando uma pista. O que é que não se podia fazer? Uma coisa que toda e qualquer sociedade faz, inclusive a sociedade brasileira. Alguém arriscaria? O sepultamento dos seus mortos. Ouviram? O sepultamento. Alguém aqui perdeu alguma pessoa querida nessa época de pandemia? Uma pergunta que eu estou fazendo para todos vocês. Alguém aqui perdeu alguém na época da pandemia? Algum parente? Sim, Você, Thaísa? sim. Você perdeu alguém?
E Uhum. o que que aconteceu? Pôde ter o velório? Não. Não pôde ter o velório. Oi? Não teve, não foi, Thaís? E essa parte foi Não. muito triste, não foi muito triste não poder velar? Sim, Foi muito triste. bastante. Por quê? Porque a consciência coletiva, o conceito que nós estamos estudando, consciência coletiva, para todos nós, vamos colocar, principalmente para nós, os brasileiros, principalmente nós, os brasileiros do norte, do Pará, a gente tem muito presente essa coisa do velório. Todo mundo aqui já foi em velório. Alguém aqui nunca foi em velório? Quem não foi, eu explico como é um. Alguém aqui nunca foi no velório? Eu vou contar para vocês como é um velório. Todo mundo sabe, mas eu vou explicar. No velório vem gente de todo canto da nossa família, né? Assim, uma tia que mora em São Paulo, uma que mora no interior, uma que mora na capital. Naquele dia todo mundo se encontra. Não é assim? E no velório tem o quê? No velório, além do caixão, da pessoa que faleceu, tem comida ou não? Tem, no café, não, eu já falei a palavra, no velório geralmente tem café. Vocês já observaram? Falou? Vocês já Sim. observaram que todo velório tem café? Não é Coca-Cola, tem alguns que tem Coca-Cola, mas a marca, a bebida do velório é o café. Tem, inclusive, a bandeja onde fica o quê? O café. As pessoas vão dar os pêsames aos parentes, choram. Tudo isso é da consciência coletiva. As pessoas se abraçam, as pessoas se sentem confortadas com aquele abraço, não é assim? Isso. Esperam todo mundo chegar para poder ter um enterro. Tem comida. Às vezes, quando volta do velório, né? Alguém faz uma comida, todo mundo come. Gente, às vezes tem velório que é tão animado que até piada tem. Tem dominó. Em Belém eu não sei tanto assim, mas já fui muito para o interior. Tem muito dominó no interior. Alguém já viu? Vocês já viram o pessoal jogando dominó em velório? Demais. Demais. O que é isso? Isso é consciência coletiva, Thaís. Às vezes a gente... O que as ciências têm de interessante? É porque a ciência olha para essas coisas que é comum, né? Parece que não é nada. É alguma coisa. A consciência coletiva tem alguma coisa a ver com a odontologia? Tem. A consciência coletiva tem também a ver com a odontologia. Vocês sabiam? Quer ver? Vou já citar um exemplo para vocês. É aparentemente sem significado, mas tem relação. Vocês já ouviram falar quando alguém diz assim, eu sonhei perdendo um dente? Quem já ouviu essa história? Ah, eu sonhei perdendo um dente. Alguém diz, é morte. Vocês já ouviram falar nisso? Por que perder dente é morrer alguém? Ah, eu sonhei arrancando um dente. Doeu? Não, então não vai morrer ninguém. Se doeu no sonho é porque vai morrer. Se não doeu, porque não é teu parente, não é ninguém. Por que essas coisas têm ligação? É isso que os cientistas, por exemplo, na área das ciências sociais, se debruçam das relações das coisas com outras. Então, a consciência coletiva, ela tem, eu vou voltar aqui, ela tem essa característica do que é o grupo, as leis. As leis dependem também da consciência coletiva. Eu vou falar para vocês de um exemplo. Não existe o sistema penitenciário? Não existe as cadeias? Vocês sabiam que dentro das cadeias, entre os presos, eles têm normas? Eles já têm a lei que eles sofreram, punição, mas dentro, só para vocês verem o que é a consciência coletiva, dentro da própria cadeia eles criam leis. Se certa pessoa fizer tal coisa ou tal coisa, vai ser morte. Dentro da cadeia. Não aceitam.
Mas quem criou essa lei? Ninguém sabe. É coletiva. Se você buscar a origem, quem foi que inventou? Ninguém, não é ninguém. É o grupo. O grupo cria a lei. E essa lei vai ter que prevalecer. E para nós também. Nós vivemos no âmbito da consciência coletiva. Eu vou citar só um exemplo para vocês. Independente de religião, vou falar o que eu vou falar aqui, tá? Independente de religião, aqui em Belém, por exemplo, o Círio de Nazaré. Não tem o Círio aqui em Belém? Vem milhões de pessoas, não é assim? Vocês vão ver o problema que vai ser o Círio no sentido da consciência coletiva. Ah, não vai ter, porque às vezes a pessoa nem não é necessariamente católica, mas na casa dela tem maniçoba, tem pato no tucupi, ela acha bonito. E quem participa do catolicismo é esse mesmo que vai para a procissão, pinta a casa, enfeita a casa, tem novena, tem... E isso é na cabeça de todos, o comércio se agita, né? As pessoas comprando pato, comprando peru, comprando tucupi, comprando roupa nova para o Círio, tudo em... O que é isso? Consciência coletiva. Se alguém sair no segundo domingo de outubro em Belém, não tem como que ela não... Só se ela for para outro lugar. Se ela ficar aqui, ela vai ter que se esbarrar com a realidade do Círio. Vocês entenderam esse exemplo que eu dei? De consciência coletiva. Isso é um conceito que Emily Durkheim tratava. Alguma pergunta até aqui, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, professor. Ninguém tem uma pergunta para fazer? Ora, perguntem. Eu estou aqui para a gente conversar. Bom? No final, acho que eu vou até conversar sobre os sonhos, sobre o sonhar, para a gente ficar um pouco mais participativo. Então, vamos avançando aqui na nossa reflexão. Existe dois conceitos no pensamento de Emily Durkheim que são bastante interessantes: solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Isso aqui é bastante interessante. O que seria essa solidariedade mecânica e essa solidariedade orgânica? É o seguinte: durante a modernidade, depois do século XVIII, a sociedade mudou. Tanto é que ele escreve aqui, sociedade o quê? Pré-capitalista e sociedade capitalista. O que é essa sociedade pré-capitalista? São as sociedades onde o capitalismo não chegou de forma muito forte. Certo? Aquelas sociedades, eu não vou dizer primitiva, porque essa não é a palavra certa. Aquelas sociedades menos influenciadas pelo processo de desenvolvimento do capital, onde não existe tantas indústrias, tantas fábricas, tanto desenvolvimento tecnológico, lá no meio de um lugar muito distante, um exemplo, em que se vive ainda de forma tradicional e simples. Essa palavra aqui é muito importante. As pessoas vivem em uma sociedade menos complexa, certo?
Vou interromper aqui. Se nós... Quem tem avó aqui? Eu estou falando do conceito de sociedade mecânica, solidariedade mecânica. Bom? Essa aqui é essa sociedade pré-capitalista. Quem aqui ainda tem avó? Muitos de vocês têm avó, não tem? Sim. Alguém aqui mora com a avó? Não. Ninguém mora com a avó aqui. A avó mora perto. Quem que a avó mora perto e visita quase sempre a avó aqui? Você visita a sua avó? Eu moro com ela. Você mora com a sua avó? Sua avó morava no interior? Ou morava aqui, por aqui mesmo? Morava, mas faz muito tempo. Acho que só quando ela era pequena. Ela morava no interior, Sim. né? Mas no interior ela tem lembranças. De vez em quando ela deve contar como era no tempo dela. Não é assim? Geralmente morava toda a família no mesmo lugar, todo mundo se conhecia. Né? Geralmente as pessoas não trabalhavam em edifícios, representantes de grandes empresas, não. As pessoas ou tinham agricultura, ou pescavam, ou geralmente poderia ser alguém, tivesse algum emprego numa prefeitura, uma coisa assim bem, era no máximo de diferente que existia. Mas as pessoas tinham vida muito simples. Não tinha essa hora do trabalho. Se tu perguntar se tu conversares com a tua avó, Camila, vó, a senhora sabe que é a hora do rush? Lá no seu tempo, lá onde a senhora morava, tinha horário do rush. O que é o rush? Aquele horário que todo mundo se encontra no trânsito, né? Todo mundo quer ir almoçar ou ir para sua casa. Aquele momento não existia. O tempo era diferente. Era uma sociedade mecânica, no sentido que as coisas se desenvolviam de forma sem muita complexidade. Tudo era mais simples. Você pensa que quando uma pessoa tinha dor de cabeça, ela ia em busca de uma tomografia computadorizada? Não. Alguém ensinava um remédio, ela tomava, ou morria ou ficava boa. Então, essas sociedades pré-capitalistas, onde o capitalismo não avançou muito, são sociedades simples, em que essa solidariedade, no sentido de estar juntos, partilhavam juntos as mesmas coisas, as mesmas ideias. Tá bom? Isso aqui é muito interessante. Quanto menor é uma sociedade, mais as coisas são comuns. Olha, eu já morei em lugares pequenos. Olha, se tem um tipo de sapato numa loja, todo mundo da cidade compra aquele tipo de sapato. Então você pode olhar no pé das pessoas. Você percebe que comprar aquele tipo de sapato naquele determinado por exemplo, é sinal de status social. Por quê? Porque só tem uma loja, geralmente, que vende esse tipo de sapato. Então, todo mundo só compra lá. E todo mundo terá o mesmo uso. Se alguém trouxer alguma coisa bem diferente, alguém vai dizer, acho que essa menina não é daqui, da nossa cidade, porque olha o sapato dela. Não é comum. Olha o comportamento dela. Eu vou contar para vocês um clássico. Um clássico. Quando as pessoas saem do interior, muito distante, não falo interior aqui por perto, e depois vão para os grandes centros urbanos. Ou então, por exemplo, uma menina que saiu de Belém e foi morar em Nova York. Quando essa pessoa chega naquela cidade mais simples, de uma cidade mais complexa, todo mundo observa o tipo de roupa, o tipo de cabelo, se o cabelo é pintado, os tipos de tatuagem, se a pessoa tem tatuagem.
Se a pessoa, o jeito de falar, olha, até o jeito de falar dela está diferente. Vocês nunca ouviram nunca ouviram essas histórias, não? Da pessoa que saiu de uma cidade pequena e foi para uma cidade grande e chegou diferente? Nunca ouviram falar nisso? Eu já. O que aconteceu com essa pessoa? É que ela quer ser diferente? Não. Ela absorveu a cultura daquela sociedade mais complexa e foi para uma sociedade mais simples. E nessa sociedade mais simples, tudo é comum, é igual. O que for diferente não vai ser aceito. Então, muitas pessoas, quando são muito diferentes daquele tipo de sociedade, elas vão embora. Não é assim? Só chega a notícia. Olha, fulano, tu nem sabe como fulano tá, depois que ele se mudou lá não sei para onde. Eu vi umas fotos dele no Face. Tá muito diferente. Por que aquela pessoa não era assim naquela sociedade? Porque nas sociedades mais simples, ou pré-capitalistas, como dizia Durkheim, os mecanismos sociais são mais comuns, não diversificada, ou seja, não existe muita diferença entre as pessoas. Todo mundo faz a mesma coisa. E quem viver ali vai viver daquele mesmo jeito. Não é por isso que as pessoas vão embora? Porque, não quero esse tipo de vida para mim. Não é que é pior nem melhor. É que as pessoas não querem aquele tipo de vida. Eu não quero viver que nem aquela minha prima lá no céu onde eu morava. Eu quero... Não é? É a ideia. E Durkheim já falava disso. Vocês trabalharão ou em sociedades de solidariedade mecânica ou orgânica. Agora, vou falar desse outro tipo de sociedade aqui. Essa sociedade capitalista de solidariedade orgânica, moderna. Né? Por que se diz moderna? Porque tudo tem de novo. Diversificada. Eu nunca me esqueço, eu sempre gosto, quando eu vou assim, em algum lugar, tive a oportunidade de ir em outros lugares fora do Brasil, e ver o tipo de gente. Quanto mais uma sociedade é avançada, você vai em uma praça, você vê aqueles grupos urbanos. Né? Eu não vou citar, eu não vou muito longe, não. Se vocês forem aqui no campo, em Nazaré, Belém não é uma capital tão grande, mas é grande, né? Vocês veem todo tipo de gente ali. Punk, né? Não tem? Grupos punk. Você vê Hare Krishna. Na Praça da República, dia de domingo. Alguém já foi? Alguém já foi na Praça da República aqui, dia de domingo? Para ver a variedade de grupos, das mais variadas, tipo de gente que gosta de hip hop, gente que é chegado a reggae, gente que é chegado a grupos religiosos, Hare Krishna. O que é isso? Quanto maior é uma cidade, mais grupos diferentes existem. Mais complexa ela é. Eu tenho alguns amigos da área da saúde, eu não sou da área da saúde, que foram trabalhar em lugares menores. E eles gostam, por exemplo. Porque lá, um exemplo, lá você vai todo mundo vai saber quem é o Dr. Pedro Edson. Pronunciei certo seu nome, Pedro? Pedro? Você está ouvindo? Pedro? Está ouvindo? Você está me ouvindo, Pedro? Está ouvindo? Eu mesmo, professor. Então, se você for no interior, trabalhar no interior, todo mundo vai lhe conhecer. Por quê? Porque a sociedade é mais simples. Não existirão lá tantos dentistas assim, odontólogos. Você será conhecido, as pessoas falarão com você na rua.
tudo será mais simples. Se você for trabalhar em outro tipo de sociedade, de uma solidariedade orgânica, como chama Durkheim, nas sociedades mais complexas, você vai trabalhar num grande centro urbano, num prédio do seu consultório, ninguém vai lhe conhecer que você sair na rua. Você vai ser apenas um indivíduo em meio àquela multidão. Então, isso é uma marca dos tipos de sociedade que existem. Essa sociedade de solidariedade orgânica e essa sociedade de solidariedade mecânica. Alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta até aqui? Hein? Não, professor. Não? Então vamos avançar. Vamos avançar no nosso estudo. Vocês podem perguntar. Com esse desenvolvimento todo, Durkheim se preocupou muito com a questão do direito. O direito. O que é que o direito e a sociedade? Quanto mais uma sociedade se desenvolve, mais se desenvolve o individualismo, o indivíduo. As sociedades modernas, uma das marcas é essa questão do indivíduo. Quem é o indivíduo? Aquele ser particular. Eu vou sempre citar esses exemplos de sociedades, porque Durkheim cita. As sociedades não tão capitalizadas assim, todo mundo se conhece, por exemplo, pela família. Ah, fulano, ele não é dos... Diz lá o sobrenome da família. Quem viveu aqui no interior sabe que é assim, não, ele é da família Nogueira, ele é da família... tal família. Ah, aquele menino, não, ele é da família dos fulanos lá. Olha só, ele é ligado a uma família. Se ele chegar numa sociedade maior, ninguém sabe se ele disser que ele é daquela família, lá daquele lugar, ninguém quer saber. Essa é a crise do homem moderno. Que ele é um indivíduo. Não existe a palavra individa. O pessoal fala, mas não existe. Ah, essa é individa. Não tem. Existe um indivíduo a indivíduo. O indivíduo. O indivíduo é o não dividido. Significa o quê? É aquele ser isolado. E nas sociedades capitalistas, tudo, a lógica é individual. Ela não é nunca coletiva. Não é coletiva. Você pode estar junto no mesmo lugar, mas cada um paga a sua conta, não é assim? Eu vou contar um caso para vocês, eu que já sou mais velho que você. Até uns anos atrás, eu nunca pensei na possibilidade de um exemplo que eu vou dar de aniversário. Para mim, que já sou velho, já estou ficando velho, para mim foi assim meio estranho, quando a primeira vez que me convidaram para o aniversário era pizza, e eu tinha que pagar a minha pizza. Estava acostumado de aniversário que eu comia à vontade, era salgadinho, vatapá, arroz com galinha, e quanto mais eu comia, mais comida chegava, e de repente alguém me convida para um aniversário que eu vou pagar o que eu comer. Mas o aniversário não é teu, sim, mas tu que paga. Alguém já foi para esse tipo de aniversário? Já fez? Hein? Já. Já, Camila, é sociedade capitalista. Que o que vale é o indivíduo, cada um que pague sua conta. Eu sou eu, o outro não tem nada a ver comigo. E nas sociedades de capitalismo avançado, com esse desenvolvimento do capital,
O que surgiu foi essa figura do indivíduo egoísta, que quer satisfazer os seus interesses individuais. Então, para isso, começaram a aparecer leis. Por quê? Porque nas sociedades modernas, uma das questões que eles propagam muito é que nada pode ter limite. O não limite. Tanto é que o sonho das pessoas é um cartão de crédito sem o quê? Sem? Qual é o sonho das pessoas de consumo? É ter um cartão de crédito sem o quê? Sem fundo? Não, sem o quê? Qual é a palavrinha? Sem? Ah, eu não acredito que eu estou falando sozinho. Tem limite, professor. Tem limites. Limites de compra. Compra, eu posso comprar uma calça, um sapato. Aquele sapato é vermelho ainda, mas esse é de bico, mas aquele é rasteirinho. Não vou levar esse também. Aquele perfume, aquele creme, aquele carro, aquela moto. Essa camisa para segunda, essa outra para terça. O celular, se sair hoje, se eu tiver para comprar, troca de 15 em 15 dias, eu troco de 15 em 15 dias. O limite é não ter limite. Isso são características de sociedade moderna, na análise de Emile Durkheim. Mas isso precisa de lei. É necessário leis para organizar essa sociedade sem limites. E ele ele usa o termo, essa palavra aqui, anomia. Anomia. Bom? Anomia. E o que seria essa anomia? A anomia é onde não existe regras, limites. Certo? Ausência de normas. Tem aqui, estão vendo? Crise moral. O que é crise moral? Isso aqui que eu estou falando é tudo que Emile Durkheim pensou. Eu estou apenas reproduzindo o que ele disse para vocês. As sociedades modernas, os indivíduos detestam regras. Por quê? Porque ela é criada sobre a questão do individual. Alguém já trabalhou em loja aqui? Eu gosto de fazer perguntas para poder facilitar o aprendizado. Alguém já trabalhou em loja aqui? Ou trabalha em loja de roupas? Alguém aqui de vocês já trabalhou em shopping ou em qualquer loja de roupas? Ninguém? Se você for numa loja de departamento muito sofisticada, de roupas, de moda, a primeira coisa que a pessoa diz é que essa roupa está à tua cara. Não é assim? Olha, é o teu estilo. É parecida com você. Ela até liga para você, olha, chegou um vestido aqui que parece contigo. Não sabia que a pessoa tinha cara de vestido ou de sapato. É a tua cara esse sapato. É do teu jeito. É própria para ti. O indivíduo. O tratamento é individual. O que significa, na linguagem popular, tratamento, na linguagem corriqueira, tratamento VIP? O que é o VIP? Essa expressão VIP? No fundo, lá é VIP. O que é VIP? Hein? O que é algo VIP? Vocês nunca foram para uma festa com aquela pulseirinha VIP, não? O que é VIP? É um tratamento particular. Chega suco para você, não é para todo mundo. Chega biscoito para você, não para todo mundo. E a sociedade moderna, esse indivíduo é esse ser egoísta, na visão de Durkheim. Ele só pensa nele. Vou fazer outra pergunta, até vocês responderem. Alguém já trabalhou em empresa aqui? Quem
já trabalhou em uma empresa de vocês? Ou trabalha? Ninguém? Vocês já ouviram as pessoas reclamando dos seus empregos em determinado lugar? Que lá é um querendo pisar no... As pessoas dizem, aquele ambiente de trabalho tem um tal fulano que gosta de pisar nos outros. Cresceu na empresa atropelando, puxando o tapete. Por que aquele indivíduo faz aquilo? Não é porque ele é tão ruim, não. É porque a lógica, ele entendeu que a lógica da sociedade é aquela. Se ele não fizer aquilo, ele não vai conseguir o cume da pirâmide. Durkheim falar, então isso é preciso regras. Regras e leis para que isso não aconteça, porque senão a sociedade vai cair num caos. Se todo mundo resolve fazer tudo o que quer e querer realizar todos os seus desejos, a sociedade vai... Isso na visão de Durkheim. Fique bem claro. Nós estudaremos outros autores que têm uma visão completamente diferente. Essa visão não é minha nem do Marx ou de outro sociólogo. Essa é a visão do M. Durkheim. Essa sociedade em que os interesses individuais são fortes. E, ao mesmo tempo, essa sociedade da anomia, onde não existe regra, é a que é colocada como modelo de existência social. Mas ela se percebe o caos que vira a sociedade, onde as regras, segundo Durkheim, não são respeitadas. Tá bom. Alguém, por favor, poderia me ajudar a ler este quadro aqui? Começando por aqui. Para Durkheim. Por favor, alguém? Para Durkheim, um fenômeno quando agride os preceitos morais pode ser considerado normal desde que encontrado na sociedade de forma generalizada, desde que não coloque em risco a integração social. Tá. O que significa aqui? Que existe fatos que têm comoção geral e os que não têm comoção geral. Tem coisas que atingem a sociedade inteira, todo mundo fica chocado, porque compromete a todos. Eu vou citar um exemplo. Uma coisa é alguém que teve um problema no seu emprego com não receber as férias. Aquela pessoa lá, o João, a Antônia, a Maria. Outra coisa é se o governo determinasse que nenhum aposentado receberia mais a sua aposentadoria. Você já imaginou o problema que isso ia gerar em toda a sociedade? Ia para os jornais, era aposentados completamente loucos. Por quê? Porque muitos passariam necessidades, como já passam, né? Com esse pouco, mas se não tivesse. Muitas famílias dependem desse. Agora, tem fenômenos que agridem os preceitos morais, por ser considerado normal desde que encontrar na sociedade. Tem coisas morais, ou seja, do comportamento das pessoas, que são toleráveis. Mas tem coisas que nenhuma sociedade aceita. Nenhuma quase aceita. Porque ela toca em questões muito delicadas. Por exemplo, os crimes contra as crianças, né? A gente é acostumado a ver crime contra os adultos, a gente não aceita, mas, por exemplo, contra as crianças, a gente aceita menos ainda, né? Assim, todo mundo fica chocado se acontecer alguma coisa
de moralmente grave como a criança. Porque atinge o aspecto da integração social. Bom? Tem crimes, ele cita o exemplo dos crimes para falar desse aspecto. Vamos nos adentrar um pouco mais no conceito de anomia. Até aqui alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma pergunta até aqui? Não, então vamos lá. Tá. Outra pessoa para ler, ainda aprofundando o conceito de anomia. Por quê? Porque é um dos conceitos mais importantes do pensamento de Durkheim. Vamos lá? Carência. Alguém poderia ler, por favor? Carência de regulamentação. Por favor, alguém leia aqui, me ajude a ler este quadro. Carência de regulamentação social, ausência de regras sociais, as crises econômicas e conflitos capital-trabalho se devem a uma situação de anomia. Tudo, professor? Continuando. Sim, pode Atribui ler, por essa favor. crise moral às mudanças rápidas ocorridas na sociedade no final do século XIX e ao descompasso entre o avanço material e as normas morais e jurídicas. Ao estudar o suicídio, refere-se ao suicídio anômico, que acontece devido ao enfraquecimento das regras morais. Não, vamos Tá, parar bem aqui. Tá. Tá. Obrigado. Olha, essa questão aqui da anomia, da carência de regulamentação, eu vou citar um exemplo para vocês, do mundo da odontologia, que interessa a vocês, né? Olha, gente, o que tem de caso no Brasil de exercício ilegal da profissão, né? O que é esse exercício ilegal da profissão? Em sociedades por exemplo, de mais difíceis acesso, muito longínquas, que não tem quem chegue, quase ninguém quer ir para lá, vocês acham que existe a presença do dentista? Às vezes tem, quando vai alguma caravana, ou às vezes médicos militares que ali chegam, dentistas militares, que quem conserva, quem cuida desse aspecto, é às vezes um lá que tem o papel do dentista. Arranca dente, passa remédio, sei lá, às vezes infecciona, às vezes não, mas em uma sociedade mais organizada, existem regras. Uma pessoa que não tem a formação do bacharelado em odontologia e não está credenciada, existe um conselho, não é assim? O Conselho Regional de Odontologia não existe? Para que existe um Conselho Regional de Odontologia? Porque é bonito? Na opinião de vocês? Por que vocês são dessa área? Eu não sou. Vocês têm que me ensinar agora. Por que existem os conselhos regionais? Falando de anomia, por que existem conselhos regionais de odontologia? Um exemplo. Porque, estudando Durkheim, vocês podem pensar melhor, por que será que existe? Mas Vocês para não- fiscalizar quem Para o tem quê? o... Fiscalizar. Vai falar. Fiscalizar. Sim. Eu acho que só isso. Fiscalizar quem tem realmente a capacidade de estar atuando naquela área. Não deixar qualquer pessoa. Fiscalização, né? Fiscalizar para ver quem está de acordo com as leis ou não, quem tem o diploma, ver se o diploma não é falso, quem está credenciado,
que o dentista, o odontólogo, a odontóloga não podem fazer determinadas coisas, porque inclusive lá se pode se fazer o quê? Denúncias. E uma denúncia muito séria, a pessoa pode perder o quê? O exercício da profissão. As regras sociais. Aí alguém poderia perguntar, mas o que sociologia tem a ver com odontologia? A única coisa comum que termina em gia, não é isso. É porque o profissional da saúde bucal, ele está em sociedade. E vocês precisam receber elementos desse aspecto sociológico para entender certas coisas. Vocês não vão dizer, para que eu vou me credenciar junto ao Conselho Regional de Odontologia? Aí vocês vão lembrar do Durkheim, das leis, das regras, do que rege a sociedade, da anomia, da falta de lei, da falta de regra, da falta de padrões morais. Então é isso aqui que nos quer lembrar Durkheim. Essa parte aqui do suicídio não é a nossa... Tá. Essa parte aqui de sociedades complexas é bastante interessante. Precisamos ser solidários não porque somos iguais, mas porque somos diferentes. A falta ou rompimento da regra não afeta o coletivo, e sim as pessoas separadamente. Segundo Durkheim, quando não se cumpre a regra, não é que todos, no sentido genérico, acontece com todos, acontece com cada um vai pagar por aquilo. A punição será dirigida para a devolução. Aquele que foi prejudicado daquilo que lhe foi tirado é o direito restitutivo. Então, para que essas regras, essas leis? Para que o indivíduo que foi lesado tenha os seus direitos restituídos. Toda a falta de cumprimento de regra acarreta um mal em um indivíduo particular. Bom? E sobre o Durkheim, é basicamente esses conceitos aqui. Eu escolhi os mais importantes, que tem mais a ver com a odontologia. E escolhi, ao mesmo tempo, os que não têm uma relação direta, mas é importante que vocês saibam, para que tenham um melhor aproveitamento. Deixa eu voltar aqui.
Localizei. Então, até aqui alguma pergunta? Até aqui alguma pergunta? Não, professor. Não, Tá. professor. Agora eu quero perguntar para vocês, daqueles que participaram da outra aula, da aula passada, se alguém quer falar sobre o que escreveu, né, sobre... Eu pedi que falassem, escrevesse sobre o sonhar, né? Sobre o ato de sonhar como um impulso humano para o desejo das coisas maiores, mais amplas. Alguém gostaria de falar aqui sobre o que escreveu? Os colegas? Professor, meu, eu vou enviar hoje para o senhor ainda. Mas não tem problema tu falar. Se tu quiseres compartilhar com teus colegas, você pode. Sobre o sonhar. Você tem alguma coisa a partilhar com os colegas? Com a gente? Alguém gostaria de compartilhar? Professor, eu não participei da aula passada. Thaísa, eu pedi para escrever um texto sobre sonhar, no sentido de buscar aquilo que eu tanto desejo, para que eu me torne melhor, e para que o mundo seja melhor, e para que eu tenha um motivo de existir enquanto pessoa, entende? O sonho. E principalmente em tempos de pandemia, tempos tão obscuros, né? A gente precisa sonhar para que a gente consiga viver de forma mais plena, de forma com mais significado. Essa que é a questão. Tá bom, professor. Você pode escrever o texto. Alguém... É para mandar para o senhor? Eu tenho o meu e-mail. Eu vou escrever aqui o meu e-mail, tá? Tá Você bom. não tem ainda, não? Deixa eu escrever Não. meu e-mail de novo aqui. O senhor vai querer que fale, professor, sobre sonho agora? Não, agora não. Estou dizendo, é livre, quem quisesse. Quem não quer, não precisa. É só quem quisesse partilhar o que escreveu. Henrique Juvenal 10, @gmail.com. Mas quem não precisa falar, é só quem quisesse. Tá bom? Olha aí meu e-mail, juvenalhenrique10@gmail.com. Bom? Para quem quiser enviar esse trabalho sobre o som. Tá bom, professor. Obrigada. Eu enviei o texto do artigo do professor da USP sobre a responsabilidade social do cirurgião dentista, para vocês terem uma noção que o odontólogo, o dentista ou a dentista não estão soltos aí no mundo, nós estamos em sociedade e precisamos entender, viver de forma que... É esse de odontologia e sociedade, né, professor? Sim, são 3 páginas só, que é para serem lidas, bom? São 3 páginas só. É a página 2, 3 e 4. Essa é curtinho, um artigo que um professor escreveu, o professor Moacir da Silva. O cirurgião dentista tem um trabalho de grande responsabilidade na sociedade. Eu achei interessante esse texto dele para falar sobre responsabilidade social, né? Para que não pensemos que a nossa profissão, odontólogo, dentista, seja desvinculado, ou seja só apenas um projeto meu. Não, é seu e dos outros. Você vai estar em sociedade. E a sociologia da saúde... Pois não. É o documentação em odontologia e sua importância jurídica? Moacir da Silva. São 3 Só esse, folhas. só essa parte. Página 2, 3 e 4 só. É curto. São só 3 folhinhas. O que é isso? Para vocês terem... Porque tem várias páginas, mas não é para ler todas. Só a página 2, 3 e 4. Entendeu? Ah, tá. Eu imprimi tudo. Não tem problema, você pode ler, porque tem coisa sobre odontologia lá.
você guarda e lê, não jogue fora não, tá bom? Não jogue Sim. fora o seu dinheiro. Olha, para a aula que vem, eu já enviei também um texto sobre o livro, sobre os métodos, né, das regras sociológicas, que vocês vão ler só o capítulo 1. Ele é curto, só o capítulo 1. E eu enviei um artigo sobre, assim, um resumo do que é o pensamento de Durkheim. Quando vocês tiverem tempo, leiam. Para quê? Para que ajude na aula, né? Tem isso aqui que eu falei, aí vocês lendo, vocês vão cada vez mais se aprofundando, porque não existe na academia uma forma mais salutar, boa, própria para aprender do que ler. Não tem como fugir da leitura. Ah, eu quero aprender, eu posso aprender na prática? Pode aprender com muita gente na prática. Mas, gente, na academia se aprende muito lendo. Não só na academia, a leitura é universal. Principalmente para quem está no período de estudar, de se preparar para uma determinada profissão. Quanto mais leitura, melhor profissional você será, eu tenho certeza. Isso é uma coisa que eu não tenho dúvida. Quanto mais, mas eu posso ler sobre o quê? Sobre a tua área e todas as áreas. Porque as áreas têm sempre alguma coisa em comum. A odontologia tem alguma coisa com a sociologia? Tem. A odontologia tem alguma coisa com a química? Tem. A odontologia tem alguma relação com a psicologia? Tem. A odontologia tem relação com a política? Tem. Como é que você vai falar de política de saúde bucal se você não sabe o que é isso? Né? Portanto, estejamos atentos a essa visão mais geral e mais profunda do conhecimento. Bom? Alguma pergunta até aqui? Que nós já poderemos assim encerrar a nossa aula hoje. Alguém gostaria ainda de dizer mais alguma coisa? Alguém tem alguma coisa a dizer, a perguntar? Não, professor. Então, desde já, obrigado pela participação. Até a próxima aula, se Deus quiser. E um bom almoço. Até. Tá bom? O senhor também. Tá. Bom dia, professor. Bom almoço. Bom dia. Da mesma forma.